Olá, aqui é o Daniel Porcides, sou CMO da AAA Inovação e eu vim compartilhar um insight muito prático sobre comunicação com clientes. Se você assistiu meu treinamento, minha websérie sobre marketing e vendas, talvez esse termo seja um pouquinho familiar. Se você não assistiu, eu vou contextualizar o que eu disse por ser o marketing em 2023. Eu separei esse gráfico onde a gente fala que o marketing em 2023 é sobre o que, o como e o quando. Onde a gente está falando que o que é qual produto ou serviço ou momento da empresa que a gente está querendo comunicar, o como é a linguagem que a gente vai utilizar para isso e o quando é justamente em que momento isso vai encontrar o nosso cliente, a pessoa que a gente está querendo realmente entregar essa informação. Por que eu estou falando disso? Porque no fim das contas a gente está perdendo de trabalhar o básico da comunicação, o básico da explicação do nosso produto ou serviço, que às vezes é justamente o que a gente precisa. Mas por que eu estou falando do básico? Porque no fim das contas a gente tem que só comunicar aquilo da forma correta e prática para quem consome de fato o produto. A gente às vezes tenta colocar camadas diferentes de comunicação que atrapalham justamente a venda. E a gente está falando justamente de uma comunicação assertiva para gerar venda, dinheiro. Então no fim das contas, eu vou dar esse exemplo bem prático para você sobre um youtuber que eu gosto muito, que é o Joshua Wiseman. Que ele é um ex-chefe que já fez vários vídeos e experiências muito focadas no profissional de gastronomia, mas hoje ele é um youtuber que tem uma linguagem completamente diferente. Vou trazer dois exemplos, uma que é do canal do YouTube e a outra é de um podcast que eu gostei muito de assistir e falei, cara, ele é outra pessoa, ele é outro comunicador e ele realmente tem uma base teórica muito clara e prática, obviamente. Então, esse vídeo aqui é um trecho dele explicando a estrela Michelin. It's kind of a weird, mysterious thing. So we know Michelin tires. It comes from the tire company, guys. Does it Real really? sorry. It Yeah, does. it does. It does. It's 100% the exact same company. So I will say that there's a little bit of a weird element to it, but I think it took off where Michelin started a guide where they're like, okay, we sell tires. We want to incentivize selling tires. This is my assumption in their boardroom meeting here. And they decided, okay, well, we'll make a system where we'll give a bunch of recommendations of great places to eat. Just stop at along your trip using Michelin tires. No. And that was kind of the whole element of it. But it became its own thing. So this is why I still respect it to an extent. It became its own thing because people started desiring these sort of unattainable ratings where it was like 1, 2, 3 stars, right? And then it kind of fell into fine dining where it was, 1 star is just for great food. 2 stars is great food and great service. 3 stars is like everything. It's like the symphony of a restaurant being utterly perfect from bottom to the top. Você pode perceber que ele é muito polido, que ele é muito direto, ele é muito didático, inclusive, na forma como ele traz todo o conteúdo. E agora você vai ver um trecho de como é a comunicação dele no canal do YouTube. E é quase sempre assim. That looks awful. Actually, it might be all right. That's actually not bad. I'm blown away. So now you know you can make rice in 15 minutes instead of 40 minutes, and it's not bad. Is it perfect? No, but if you're in a hurry, there's your option. Now this is done. I finished this. Yay! Yay! Vikram, which one do you like? This one? Okay. I hate this new series. Is this even good? Esses trechos são para mostrar que você entende que ele tem uma comunicação muito específica com o cliente, que é quem consome o canal do YouTube, quem compra os livros de gastronomia, quem assina o canal do YouTube e outros produtos que ele oferece. Só que ele não pode utilizar essa comunicação quando ele vai fazer uma negociação ou falar com um stakeholder. No fim das contas, ele não pode também usar a comunicação mais séria e didática e teórica com o público que consome um conteúdo um pouquinho mais ágil. Então, no fim das contas, por que esse exemplo é prático? Porque ele é uma marca. No fim das contas, ele é uma empresa, ele é um produto que está sendo oferecido todos os dias através de um canal específico. E ele, no fim das contas, além de encontrar um bom quando, né, então ele obviamente está trazendo uma comunicação de um como, de uma forma que atende um pouco melhor a esse público. O que eu vou trazer para finalizar aqui, justamente para você ter um pouquinho mais de noção de como você pode trabalhar, ou pisar no freio e trabalhar uma comunicação um pouco mais assertiva. Duas grandes marcas que estão no estudo da BrandZ, que é uma das principais empresas que faz avaliação de valores de marca, são a Red Bull e também a Adobe, né? Então a Red Bull, para quem já conhece faz um tempo, são os energéticos que eram muito atribuídos a esportes radicais. No fim das contas, eles mudaram a comunicação deles para atender também ao público gamer. Então eles entenderam que eles poderiam reverter essa comunicação não só para quem trabalhava com esportes físicos ou esportes radicais. Eles poderiam também trazer isso para pessoas que trabalham de casa, mais ao público gamer especificamente, pessoas que jogam e participam de esportes eletrônicos, que eu já falei em algumas outras aulas sobre isso. No fim das contas, você vai ver na tela que eles trabalham muito essa comunicação sempre daquele Red Bull te dá asas. Eles têm uma forma clara de você se conectar com a marca. E não tem muito o que mudar, no fim das contas, com relação à Red Bull. Eles oferecem um produto que dá energia e que te ajuda justamente a voar, a trabalhar, né, melhor ou ter melhor desempenho. No fim das contas, eles fizeram uma pequena mudança só, de trazer mais exemplos
Não só esse de jogos, que fica muito claro que eles fazem essa brincadeira de você pode ser um esportista radical dentro de casa, né, obviamente com outras variações de atividade, mas também como eles brincam com vários conceitos, aparecendo uma barbearia, né, aparecendo até brincadeiras com o Dia das Bruxas. Então, no fim das contas, eles pegaram essa comunicação muito simples e eles só entenderam, vamos só espalhar lá para os públicos que a gente gostaria de estar atingindo. Então não tem um grande segredo, não tem uma campanha revolucionária de informações que fazem as pessoas pensarem, meu Deus, como a Red Bull é incrível, como eles trazem uma linguagem completamente diferente. Eles entenderam que essa do Red Bull te dá asas, essa pequena brincadeira já é o suficiente para manter as pessoas com o nome da Red Bull na cabeça. Isso afeta o consumo a longo prazo, né? Então, no fim das contas, a gente está trabalhando aqui com um produto físico muito específico para momentos específicos que provavelmente não vai ser consumido naquele momento, né? Eu não vou ver uma propaganda no YouTube e falar, meu Deus, eu vou sair de casa e comprar um Red Bull. Então, mas se eu tiver na geladeira, talvez eu mude de ideia, né? E se eu tiver na geladeira, talvez tenha funcionado o marketing deles há um tempo atrás. Um outro exemplo muito prático que eu vou trazer também é com relação à Adobe. Então, a Adobe tem pacotes ali de Photoshop, de sistemas digitais, um grande case justamente de sair do físico para o digital, né? E pivotou o negócio nesse sentido. Mas acho que o ponto principal com relação à Adobe é porque eles trabalham muito bem a comunicação deles específicas para cada produto. Então esse trecho aqui é com relação a uma campanha para os produtos digitais, que a Adobe fez para os designers, no fim das contas. Ela brinca simplesmente com o fato de que eles podem trabalhar várias linguagens visuais, vários formatos em 2D, 3D e desenhos, que basicamente mostram para a pessoa, por que você não cria com nossos produtos? Eles podem oferecer justamente o que está acontecendo aqui, né? E não tem um texto, não tem uma frase que é dita, não tem uma narração. É tudo visual, justamente para viver essa experiência, e os comentários no YouTube são basicamente dizendo, esse vídeo me faz lembrar porque eu gosto do meu trabalho, né? Me deu vontade de criar e produzir mais. Então eles trouxeram uma comunicação visual para um produto visual, para um público que trabalha com isso, né? Então é um exemplo muito simples, muito bonito inclusive, de mostrar por que o produto faz sentido, né? Qual que é a forma que eles ativam esse produto, essa comunicação de marketing. Ou alguém que talvez está segurando dinheiro para não assinar o produto da Adobe, para começar um projeto, essa pessoa vai lá e fala, cara, quer saber? Eu quero viver isso, quero sentir isso, ela vai lá e adere ao produto dessa forma. Um outro exemplo da própria Adobe é justamente eles trabalhando nos produtos de analytics, né, e de gestão de empresas ou de produtos que eles têm. E essa é uma propaganda de 2014. No fim das contas, eles brincam justamente com um momento onde um produto é comprado de uma forma bizarra, eles têm que fazer, a empresa tem que se preparar para fazer despacho, contratar mais transportadoras. E no final da propaganda a gente descobre que é uma criança utilizando o iPad e clicando em comprar agora, né? Então no fim das contas é uma brincadeira que eles trazem de duas formas que eu achei muito inteligentes. A primeira com relação a o quanto a sua área de marketing, a sua área de vendas está olhando para os dados errados, porque não tem um sistema de gestão de dados que é o produto de fato que a Adobe faz a propaganda e referencia no final dessa propaganda. Mas no fim das contas eles também brincam com essa questão do digital e do físico, porque eles são um grande case que parou de vender CDs para ir para sistemas de SaaS. Então, no fim das contas, eles brincam justamente com a praticidade desse tipo de compra, com a praticidade do produto deles em questão de analytics e também com a questão dos riscos que isso tem para uma empresa. É uma comunicação engraçada, ao mesmo tempo com um problema muito prático, muito real, né, que é justamente um grande diretor tomar decisões em cima de dados errados. Então, eles brincam justamente com quem vai ter interesse nesse produto, né? Eles fazem uma propaganda muito clara, que pode até ser engraçada para todos os públicos, mas ela é muito mais objetiva, até um pouquinho mais provocativa para quem realmente vai ser afetado por esse produto. Então é muito inteligente porque eles vão justamente numa comunicação clara, né? E obviamente o quando nessa hora é um ads que aparece aqui, é uma propaganda de TV. Então eles só comunicaram para quem realmente vai ter interesse o produto num sentido de dor específica, uma solução para um problema específico. Então eles não foram revolucionários. Investiram um pouquinho a mais na propaganda, mas a comunicação, a linha de comunicação que eles trouxeram era muito simples e funcionou, né? E funciona justamente ativando e falando, tá aqui o seu problema, tá aqui a solução. A gente vai lá e tenta trazer uma grande linguagem, qual que é o branding da empresa, como que a gente vai comunicar isso de forma revolucionária, como que vai encantar um cliente. Antes de encantar o cliente, a gente tem que ter certeza que ele está entendendo o mínimo, ele está entendendo o básico e na realidade, no dia a dia, na correria dele, ele realmente sabe para que serve o nosso produto ou serviço. Então, antes de pensar em branding, pense na simples comunicação e entrega com o seu cliente. E para finalizar, e não ficar só também em exemplos internacionais, acho que é muito importante trazer uma empresa que tem uma comunicação que sinceramente eu não acho que ela é revolucionária, não acho que ela realmente traz grandes inovações de conteúdo em conteúdo, mas é justamente porque eles entenderam que tem um formato específico de apresentação de conteúdo que funciona e é o Mercado Livre. Você vai ver propagandas na TV, em ads, em YouTube, onde for. Você pode inclusive pesquisar no YouTube Mercado Livre propaganda e você vai encontrar uma comunicação sempre no mesmo padrão, de vídeo principalmente, que eles utilizam bastante, trazendo o benefício da compra online, o benefício de não ter que sair de casa, o benefício de encontrar justamente o que você precisa se chegar amanhã, né? Porque eles literalmente conseguem, assim como a Amazon, fazer entregas no dia seguinte. E desse vídeo específico eles utilizam para foco de BBB.
e Pedro Sampaio. Então, duas trends que estavam acontecendo, né? Como é que eu posso assistir BBB e não ter que sair para comprar algumas coisas? E eu que quero fazer vídeo de TikTok, comprar roupas do Pedro Sampaio, o cantor brasileiro, posso justamente comprar os produtos de uma forma prática. Então eles fazem isso de vários momentos. Eles já fizeram propagandas com drones, eles já fizeram propagandas onde pessoas estão brincando em casa com alguns produtos para mostrar a praticidade de comprar no Mercado Livre para viver experiências. É sempre a mesma propaganda, é sempre o mesmo tom, é sempre o mesmo padrão, muito bem produzida, óbvio, mas ao mesmo tempo eles não estão criando novas formas de comunicação, eles estão aderindo a públicos específicos que podem justamente comprar melhor. Então o site principal que eu trago aqui, primeiro de tudo é muito importante ressaltar, não é sobre você investir numa grande propaganda, você investir um budget de 10, 15, 20 mil em propagandas, porque muitas vezes você nem tem isso, né? Às vezes é justamente esse o teu faturamento, né? A sua receita talvez. Então no fim das contas é importante olhar para essa comunicação e pensar, qual que é o simples que eu estou deixando passar? Né? Por que eu estou olhando às vezes para algo tão astronômico e tão longe justamente da comunicação do meu produto, da minha marca, que na verdade eu poderia dar um passo para trás e informar? Né? Então no fim das contas a AAA pode dizer que ela transforma pessoas e empresas em máquinas de inovar. Né? Isso já traz uma atração diferente. Mas no fim das contas, às vezes alguma pessoa que vai realmente comprar isso é quem lê consultoria em gestão para inovação. Né? E ela fala, bom, consultoria eu entendo, gestão e inovação que eu estou buscando, eu vou atrás deles. Então no fim das contas a gente tem que entender como que a gente vai inovar, né? E às vezes inovar é justamente falar de uma forma muito mais sucinta, mais simples, ou comunicar o óbvio, que é uma coisa que eu vivo batendo martelo. Então são com esses exemplos que eu gostaria de trazer esse insight, né? De que forma você está se comunicando com seus clientes como se eles fossem stakeholders ou o contrário, e de que forma que você poderia pisar no freio e falar, tá, mas qual a forma mais simples que eu explico o meu produto ou serviço e de que forma que isso pode atrair as pessoas de fato. É isso, deixe nos seus comentários se você teria alguma outra visão sobre esse tipo de assunto, ou se quiser justamente tirando suas dúvidas que eu vou estar lá para te responder. Grande abraço, até a próxima.